aos Filipenses capítulo 3, em nome de Jesus, aos Filipenses capítulo 3. A gente vamos ver algumas qualidades que Paulo tinha, e atrás dessas qualidades que ele tinha umas coisas que o Senhor precisava trabalhar. Aos Filipenses capítulo 3. Glória seja dada ao Senhor. Nós vamos encontrar algumas coisas, algumas características que Paulo tinha, mas era uma característica natural. E muitas vezes, quando a gente vem para o Evangelho, a gente vem com um monte de rapina, né? Ninguém vem para a igreja perfeito e consegue ficar perfeito dentro da igreja. O tempo, o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai ministrando nossos corações, a palavra vai nos ensinando. Filipenses capítulo 3. Resta, irmãos meus, que vós regozijo no Senhor. Não me aborreço de escrever vós as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai vós dos cães, guardai vós dos maus obreiros, guardai vós da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nós gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais ele dizia que era ele, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, e segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Até aqui nós encontramos um homem que tinha projeto bom, conhecia todas as leis das terras, conhecia todo o projeto, mas ele tinha um lado muito ruim. Além dele ser perseguidor da igreja, ele matava, prendia, mandava tudo. Ele estava acima de muita coisa, tinha um cargo muito elevado e era respeitado. E quando ele teve um encontro com Jesus, em Atos capítulo 8 fala sobre isso, a respeito, quando Deus começou a trabalhar na vida de Paulo, que então era Saulo, e Deus mostrou para ele. Às vezes nós olhamos um caso de uma prostituta, no caso de Rahab, era uma mulher que ninguém dava nada, uma mulher que ninguém olhava assim e não servia, mas foi uma das mulheres que Deus usou para dar um testemunho, e ela toda, sua família conseguiu ser salva através da vida de uma prostituta. O Senhor transformou a vida dessa mulher numa linhagem de testemunho, assim como o Senhor também transformou a vida de Paulo. Mas até aí nós encontrar nesse texto, a gente vê isso daí, está tudo bem. Mas uma das coisas mais difíceis que nós entendemos é que Paulo, quando se converteu, a tradição do mundo ele não trouxe para o Evangelho. Ele teve que deixar fora. Ele não pôde trabalhar com aquela tradição, com aquela justiça que ele tinha, com aquelas coisas que ele podia fazer no Evangelho. E essa semana nós estávamos trabalhando a respeito do mundo natural. O mundo natural do ser humano, a gente pode um monte de coisa no mundo natural. O difícil não é viver aquilo que é natural, o difícil é viver o espiritual. Viver uma coisa que você não vê, mas acreditar naquilo que Deus pode fazer. E quando a Bíblia fala que quando nós acreditamos numa coisa que nós estamos vendo, então isso não é fé. É impossível agradar a Deus sem fé. A fé é aquilo que não vê, mas é aquilo que espera. Para todos nós, irmão, o mundo não é ruim, o mundo é bom. Quem falou que o mundo é ruim? O mundo é bom. Se o mundo fosse ruim, o diabo não queria. Ele não quer aquilo que é ruim, ele quer aquilo que é bom para ele. Se fosse ruim, ele não queria ficar. Porque onde tem liberdade pode tudo, ele aceitou ficar com tudo. E a gente encontra que Paulo fala a respeito
da vida que ele passou, para o mundo ele era um ótimo obreiro para o mundo, para a lei. Ele era uma pessoa, um obreiro bom mesmo, era um obreiro respeitado. Tinha pessoas que ele tinha conhecimento que ele poderia mandar, faz. Tinha pessoas que ele podia falar, para. Mas aí, no versículo 7, as coisas de Paulo começaram a mudar. Foi preciso ele deixar muita bagagem para trás. Foi preciso ele deixar toda coisa para trás. O interessante é que tem coisas que nós vamos deixando, não vai servir mais. Não vai servir para mais nada. Porque é umas coisas que a gente deixa para trás. Para que a gente deixa esses projetos? Para a gente começar a viver um novo tempo. Para a gente começar a viver uma nova história. Para a gente começar a viver coisas novas de Deus. E para a gente começar a viver coisas novas de Deus, a gente tem que ter novamente. Temos que ter novamente, temos que ter um novo sentimento. Temos que, o Espírito Santo tem que estar pronto para receber mensagem nova, para que aquelas coisas que nós éramos acostumados a viver na vida carnal, a gente tem que deixar para trás. E tem coisas que já estão enraizadas. E a Bíblia sempre ministra que tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. A gente sempre fala, vim para a igreja, não é simplesmente que resolveu toda a situação do problema. Porque a gente na igreja, essa semana mesmo, a gente está no monte essa semana orando por projetos, por problemas. E ainda agora à tarde recebi um testemunho a respeito de uma pessoa que tinha perdido toda a documentação. E isso me deixou... Olha, tem coisas que deixam a gente numa situação difícil, porque quando chama a gente para conversar a situação, explica, porque esse negócio de documento hoje é complicado. Depende do documento que você perde, depende do local que você está. De hoje para amanhã, tem um tal do espelho que eles fazem com o seu documento. É capaz de abrir conta com seus documentos e se perde com cartão. Você começa a usar sapato, você começa a pagar sapato que você nunca usou, começa a pagar roupa que você nunca usou. E esses negócios de documento, papéis, são coisas, porque a maioria das pessoas que perdem documento e preocupa, tem um nome limpo, preocupa com o nome. Tem uns que perdem, perdi, depois eu vou... Mas aquele que busca ter alguma coisa, então ele preocupa com o nome. Então a gente, estamos lá orando, aí já acharam os documentos, tudo. Graças a Deus por isso, porque pelo menos assim, a gente vê que através de oração, a gente vai quebrando menos problemas, a gente vai tirando os problemas, Deus vai trazendo uma solução. Mas quando é no mundo, perdeu, deixa para lá. Mas hoje nós enxergamos pelo lado espiritual. E enxergar o lado espiritual, no caso de Paulo, que fazia justiça com a própria mão, agora chegou a época que Paulo vai fazer justiça através de oração e através da palavra de Deus. E hoje nós sentimos dificuldade na hora de fazer a justiça pela palavra de Deus e pela oração e pelo tempo. Tem coisas que Deus faz de hoje para amanhã. Tem coisas que Deus faz em 3 dias, no mês, no ano. Tem coisas que nós não sabemos o tempo determinado. E o mundo, qualquer justiça da lei da terra resolve de hoje para amanhã. E Paulo tinha essa visão de resolver. Como ele era um homem famoso, ele era um soldado muito especial, ele poderia resolver qualquer situação de uma hora para outra. Mas ele era um homem natural. E quando ele veio para o projeto de Deus, quando Deus chamou ele teve muitas percas, perdeu muita coisa. Perdeu amigos, perdeu o reinado que ele tinha, perdeu o posicionamento, perdeu coisas que ele tinha que era bom, para passar por um lado, para lutar por um reino. E a gente começa a analisar, o difícil não é a gente aceitar alguma coisa, o difícil é a gente lutar por aquilo. Porque não foi fácil. Olha no versículo 7 de Filipenses 3, 7. Mas o que para mim era ganho, deixei tudo a perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri Olha, ele perdeu todas as coisas. Perdeu todas. E considero essas coisas que perdi como esterco para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo,
a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Você já pensou? Você deixar uma justiça que você tem na mão, você deixar uma coisa que você pode tomar decisão, uma coisa que você pode fazer de uma hora para outra, você assinou e você pode, e você esperar pela justiça de Deus. E hoje nós estamos vivendo um momento muito complicado na face da terra. Nós estamos vivendo momentos difíceis. A justiça da terra tem coisas que ela pode fazer da noite para o dia, mas sempre vai depender de uma pessoa que pode fazer isso. E sempre tem uma pessoa que está disposta e pode fazer isso. A justiça da terra. A lei da terra não é mais um reino de Deus. A lei da terra é completamente diferente. A lei da terra é tão diferente que a lei da terra, para tomar qualquer decisão, ela toma de um dia para o outro. Ela toma de uma hora para outra. Ela não preocupa. A lei da terra não preocupa se alguém vai chorar. Ela não preocupa se alguém vai ter fome. Ela não preocupa se alguém vai ficar doente. Ela não preocupa. Ela toma uma decisão e faz. Ela não preocupa. Então a gente encontramos hoje, qual é a dificuldade? A dificuldade hoje é de esperar a vontade e a hora que Deus vai agir. Porque uma coisa nós temos que aprender: Deus, ele não erra, Deus, ele não tarda. Mas quando Deus faz alguma coisa, ele faz por completo. Aquilo que Deus faz é eterno. O homem pode fazer uma lei, ele pode criar uma lei, ele pode fazer, é como se fosse uma opinião que ele tem sobre aquilo e faz. Só que aquilo é momentâneo, aquilo pode acabar em questão de segundo. E as coisas de Deus, ela não acaba em momento, porque Deus, ele faz as coisas para testemunho. A gente vê no versículo 10, que ele fala: para conhecer a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para o alvo, aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. E às vezes tem algumas coisas que nós vamos ficar presos pela palavra. Não que nós, por mais que nós conhecemos a Bíblia, por mais que nós lemos, por mais que nós oramos, jejuamos, por mais que nós tenhamos uma visão, mas Deus sempre vai prender você e eu em alguma coisa para o reino dele. Sempre ele vai prender. Porque não tem como Deus trabalhar com você e trabalhar comigo se o reino dele não for a prioridade. Às vezes nós oramos por alguma coisa e nós achamos que aquela luta naquela oração está nos trazendo tempo perdido, está nos trazendo situações, mas às vezes o Senhor, ele acha meio na nossa mente, ele acha meio no nosso coração, ele acha meio nas nossas vidas, de como é que a gente vai ficar mais perto dele. E às vezes o Senhor usa a situação nas nossas vidas para nós ficar perto dele, porque o Senhor, ele tem tanto amor que se eu e você não ficar perto dele em determinada situação que ele nos coloca, porque ele sabe que o diabo pode nos roubar, porque o inimigo, ele tem uma pressão contra as coisas de Deus, porque é assim, é de cima para baixo aquela pressão, e nós não podemos lutar contra a carne nem sangue, porque se nós lutar, a carne não agrada a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8. O sangue, o que acontece? Quando nós lutamos carne, sangue, e Deus ministrou sobre isso em Gênesis capítulo 6, versículo 3, o espírito não ia ficar, vem a contaminação do sangue. O único sangue que não contamina é só o sangue de Jesus, quando a gente fazemos uma aliança. E essa aliança, quando nós fazemos com Jesus, aí é a hora que entra o projeto do corpo, de alimentação. Toda pessoa que está sem alimento é uma pessoa raquítica.
uma pessoa que não cresce, uma pessoa que não desenvolve, uma pessoa que não sai daquele patamar e uma pessoa que não sai daquele nível que está. E para essa pessoa sair desse nível que está, a pessoa tem que tomar um posicionamento. E se a pessoa não tomar um posicionamento, se a pessoa não tomar um posicionamento, a pessoa não sai do nível que está. Então, o que nós precisamos hoje em dia? A palavra de Deus, ela está um projeto que foram fazendo eventos, a palavra de Deus foi ficando para trás. Aí o evangelho começou a virar tradição, povão, vamos uma coisa que atrai pessoas. É fácil atrair pessoas, só que não resolve o problema, porque hoje todo problema que nós tivemos ou vamos ter de hoje para amanhã, daqui um ano, daqui um mês, que tem para resolver, nós não resolvemos com atração, nós resolvemos debaixo da palavra. E outra, ainda tendo a palavra, ainda tem que orar. Tudo tem que orar. Se a oração sair da vida de qualquer um que quer que Deus seja a prioridade da vida, quer que Deus faça aquilo por eternidade, tem que orar. Tem que orar. Não tem outra solução. Ainda a gente sempre posta alguma coisa na internet, a gente vê até onde vai. Tudo que a gente posta que é bonito, todo mundo põe um dedão, todo mundo compartilha. Mas quando você põe alguma coisa de Deus, só falta as pessoas pôr um dedo assim para baixo, porque não dá ibope. Porque então a gente está vivendo um momento hoje de tradição, e o negócio começou a ficar tão difícil. Olha o que está acontecendo, que se hoje qualquer um de nós, se não tiver estruturado na palavra de Deus, se não estiver estruturado na oração, não consegue mais subsistir as coisas que está vindo. Cada dia está ficando pior, cada dia está ficando mais difícil. Desemprego, o salário, cada dia nós estamos tendo dificuldades, e essas dificuldades que estão chegando no dia a dia é para nós despertar. Essa semana saiu uma nova lei do estatuto para todas as igrejas. Um certo tempo antes de ter esse apoio de casamento homem com homem, mulher com mulher, homossexual, poderia pegar o livro, poderia fazer o casamento na igreja, pegava o noivo, a noiva assinava na igreja. Agora acabou, agora tem que assinar no cartório. Já essa nova lei já foi passada no estatuto, e isso mexeu com as igrejas, porque as igrejas estão trabalhando em cima dessa visão. Então o estatuto mudou. Esse livro, casamento, não faz mais casamento na igreja. Hoje tem o casamento na igreja do cristão, é o religioso, mas aquele de assinar, não, tudo no cartório. Foi preciso de mudar, porque a respeito dessa lei que o homossexual trouxe para o Senado, tá tão forte lá dentro, está tão forte, que se eles conseguirem ter apoio e a votação, se eles ganhar, muita coisa na igreja vai ser mudada, porque eles não estão sozinhos. Tem mais de 17 milhões de homossexuais. Na Paulista dá 7 milhões de homossexuais. Sabe o que é 7 milhões de homossexuais? Então você veja bem tudo isso, fora aqueles que estão escondidos, aqueles que estão lá que não podem parecer. Então é uma luta. Agora, não dá para resolver isso, não dá para resolver este problema cantando hino. Não dá para resolver esse problema com tradição. Tem que resolver, tem que sentar, tem que conversar, tem que orar. E outra, não dá para resolver esse problema matando. Fazer a visão de não dá para resolver. Tem que resolver esse problema, essa tradição, com oração e libertação. Tudo precisa de oração. E Jesus deixou ministrado muito bem. Desde do primeiro
que nós sabemos do primeiro acontecimento, do dilúvio, o mundo também estava a mesma coisa assim. Estava a mesma coisa. Quando o Senhor pediu para Noé preparar a arca, porque o mundo já não era mais agradável. O caso de Sodoma e Gomorra, quando o Senhor foi destruir todo Sodoma e Gomorra, que Ele falou com Abraão, porque Abraão tinha Ló, lá Ele foi conversar. Estava a mesma coisa, se dava em casamento, em prostituições, se dava a mesma coisa. E no mundo também está assim. E Jesus falou há mais de 2000 anos que vai voltar. Ele disse que vai voltar. Então, se Jesus vai voltar, em João capítulo 14 ele fala: eu vou para a casa do meu pai, na casa do meu pai há muita morada. Se vós preparar lugar, eu vou voltar aonde eu estiver, eu levarei você comigo, mas tem que estar preparado. E para estar preparado só vai ter debaixo de oração e debaixo da palavra. A tradição não funciona, porque nós encontramos nesse texto de Filipenses capítulo 3, que Paulo tinha toda a justiça na mão. Ele tinha tudo aquilo era beneficente para ele, né? Ele não podia matar, podia prender, poderia soltar, poderia acusar. E veja bem, ele teve que fazer uma escolha, porque nas nossas vidas tem hora que nós temos que fazer escolha, porque é muito importante que você ore por mim, é importante que eu ore por você, mas vai chegar uma hora que não vai dar para mim orar por você. Vai chegar uma hora que você vai ter que tomar um posicionamento, você vai ter de orar por você. Vai chegar uma hora, nós estamos vivendo um tempo assim. A igreja, ela é estabelecida na terra, até o projeto de Deus. Mas e a hora que ela não foi estabelecida mais? Se você não guardou a palavra no coração, se você não ouviu a palavra de Deus, você vai depender dessa palavra nos piores momentos. Nos momentos de aflição, nos momentos de tristeza, você vai depender da palavra, porque você precisa da palavra. E outra, há momentos que você vai passar que você precisa orar. Você precisa orar. Ontem, 11h30, 11h20, a gente ali no monte orando. Veja bem, o Espírito Santo. A gente lidamos com vários tipos de pessoas. Sabia que as pessoas que têm o coração duro, são as pessoas que têm dificuldade para amar? Pessoas que têm o coração duro são pessoas que têm dificuldade para amar. E outra coisa, e pessoas que têm o coração duro, ele não é humilde. Toda pessoa que tem o coração duro, ele é soberbo. E toda pessoa que tem o coração duro precisa ser amada. Toda pessoa que tem o coração duro precisa ser amada. Toda pessoa que tem o coração duro tem que ser tratada com amor. Agora nós vamos trabalhar para o outro lado. Você dá amor para uma pessoa, você tem que saber se ela está disposta a receber também. Porque para ela receber tem que ser humilde. Como pode, irmão, Deus trabalhar na matéria do amor? Porque o amor, ele é contra o ódio. Toda pessoa inamável, ele se torna uma pessoa que tem ódio de tudo, nada para ele está bom, reclama de tudo, briga por tudo, tudo para ele está ruim, o coração da pessoa, nada está bom no coração. E são pessoas que, se for resolver a lei de Paulo, são pessoas que, se for resolver, são pessoas que não vai ter vida. Porque no caso, Paulo era um homem que tinha um coração duro, era um homem que tinha um coração, ele era inamável, era um homem que matava, era perseguidor da igreja, ele era perseguidor da igreja. E a gente não está falando de uma pessoa que é bonzinho. E a Bíblia tem algumas coisas que a gente vai olhando, vamos trabalhando, e Deus vai mostrando para nós aquilo que nós encontramos. Deus sempre trabalha com pessoas completamente diferentes no projeto de Deus. Deus chamou Moisés
Mas Moisés saiu do Egito debaixo de assassinato. Tinha assassinado o egípcio e foi para Midian. Nós encontramos Davi. Davi não pôde construir o templo, porque a mão de Davi tinha muito sangue. Nós encontramos Salomão, que tinha muita sabedoria, se contaminou. Aí nós encontramos Saulo, um homem perseguidor da justiça, matava, mandava prender, fazia tudo, perseguidor da igreja, e Deus acha graça. E Deus acha graça. E chama esse homem para ser ministro do Evangelho. Por isso que às vezes, meu irmão, a gente olhamos para dentro da família, porque sempre o foco é família. Porque a gente vem para a igreja, na igreja nós encontramos um, pegamos na mão, abraçamos, sorrimos, mas o pior problema é dentro de casa, é a família. Dentro da igreja você vive 2 horas, ou 1h30, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Mas dentro de casa, você tem que conviver dentro de casa. E dentro de casa que está o problema. E Jesus falou sobre isso. Jesus, para ele cumprir o ministério, ele teve que sair fora da família. Abraão teve que sair da família. José teve que sair da família. Nós encontramos o caso de Davi, não pode ficar com a família. É impressionante. Nós encontramos o caso de uma prostituta, a Ruth, que para entrar na salvação teve que ficar com a família. Então Deus, ele tem como trabalhar. O problema não é nem a família, o problema é a concordância na família. Porque cada um olha de um jeito, cada um sonha de um jeito, e cada um quer de um jeito. E às vezes dentro da família, Deus fica em segundo plano. Deus fica em segundo plano. Dentro da família, fica em segundo plano. E a gente às vezes começa a olhar que Deus hoje em dia não é mais a prioridade da família. Acabou. Deus não está sendo mais a prioridade da família. Hoje a prioridade da família hoje está sendo um carro bom, vamos comer bem, eu quero ganhar mais, eu quero formar para isso, eu quero aquilo, eu quero tudo. E Deus vai ficando em última parte. E aí quando a situação começa a apertar, todo mundo começa a achar o caminho de Deus. Aí, não, Deus não muda as coisas da noite para o dia. Temos que aprender alguma coisa. A gente ficou 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos sem buscar Deus. Aí começou a buscar Deus agora. Não, agora resolvemos o problema. Tem coisa nas nossas vidas que está enraizado, que se Deus tirar de nós, mata. Deus, ele trata. Deus, ele vai tratando, é um tratamento. É um tratamento. Deus vai dando um remédio, vai trabalhando e vai. É um tratamento. A gente vê o caso de Paulo. Paulo chegou no estado que está, de escrever as cartas, de ministrar, de ser um apóstolo, de buscar, mas isso não foi da noite para o dia. Os discípulos de Jesus chegaram a ser apóstolos, 3 anos ficaram com Jesus e não mudaram. Pedro andou sobre as águas, viu sinais de prodígios, mas na hora do vamos ver negou. Não quis começar o trabalho no livro de Atos, foi preciso dos apóstolos chegarem para conversar, porque é difícil fazer as coisas para Deus, porque existe muita coisa contra. E dentro da família também para servir a Deus é muito difícil, irmão. É muito difícil, porque atrás desse servir, tem muitos que não querem servir. Tem muitos que querem ser servido, e o maior dom é servir. E a gente olhamos aqui, que para deixar as coisas para trás, para começar coisas novas, a gente tem que ter tudo novo. Tem que ter visão nova, tem que ter mente novas, tem que ter corpo novo, tem que ser tudo novo para começar algum projeto. É fazer um curso. Eu vou fazer um curso. Vai ter que mudar a visão. Você vai encontrar novas pessoas. Você vai fazer qualquer curso que você vai fazer um curso, você vai encontrar que tem visão para aquele curso. Tem visão que vai falar, pessoas que vai falar sobre aquele curso, vai comentar, e você não pode chegar lá com a visão antiga. Você vai ter de entrar naquela visão. Você vai ter que se adaptar, porque o problema não é você querer, é se adaptar. O problema é se adaptar àquilo que a gente quer. A gente fica numa situação tão difícil
que o problema não é você escolher, o problema é você se adaptar com aquilo, é se adaptar. A gente estava conversando com o contador da igreja a respeito de leis e coisas que mudam. Tem muita coisa que até ministério que já tem 100, 120 anos, que para adaptar aquilo que chega, tem que mexer em tudo. Tem que mexer em tudo. E a gente, às vezes, olhando, assim, como a gente está aberto, assim, você tem um filho que está preso. Mas veja bem, para você concordar com a prisão dele, você vai ter que adaptar a muita coisa que você não queria. Você vai ter que adaptar. Porque se você não se adaptar, você vai chorar, você vai entrar em depressão, você vai passar por um monte de situação. E para você se adaptar a isso, você vai ter que ter uma mente nova, você vai ter que ter uma visão nova. Tudo novo, mexe com tudo. Você vai ter que ter um tempo para isso, fazer um tempo de visita. Aquele tempo que você poderia tirar num dia de visita, numa semana, ou no domingo, você podia ficar em casa, você vai ter que ter visão nova para aquilo. É nova experiência, porque Deus, ele muda a vida da gente de todo jeito. Você está pensando que para quem está preso também vai preso? Você está pensando que lá dentro ele não tem que ter uma mente nova, uma visão nova? Tudo aquilo passado que foi ruim, ele não quer mais. Ele não quer, porque ele vai ter de deixar aquelas coisas passadas. Ele vai ter de falar assim: olha, eu preciso de um alvo novo. Eu quero esquecer do meu passado, das coisas que para trás ficam, eu quero avançar. Ele não consegue mais ter a visão. Não, eu estou aqui, mas eu matava, eu vou continuar matando. Ele não quer mais. Ele não quer, porque eu tive amigos que, quando eu mandava a Bíblia, ô neguinho, agora eu sou de Jesus. Saiu de lá, agora é do mundo, irmão. Lá ele tinha uma mente nova, lá ele tinha uma mente para Jesus, porque lá ele tinha que ter uma visão, aquele quadradinho, igualzinho um papelão. Se tinha que dar 7 passos ali dentro, era só 7 passos. Tinha que rodar, ele tem que adaptar ali dentro. Tem muitos que começam a entrar em depressão, começam a gritar mãe de noite, não dorme. Tem uns que saem de lá, quando sai de lá, tá quase um zumbi, não dorme. Porque é difícil para se adaptar aquilo, é tudo novo. E vai ter que deixar, e outra, sabe o que é o triste? Que para adaptar vai ter que deixar coisas novas, as coisas velhas para trás. Vai ter que deixar a cama quentinha, o café quentinho, a geladeira que podia abrir a hora que quisesse, podia ir para a rua a hora que quer, poderia tudo. Aí quando começa a viver o novo mundo, que lá tem uma lei que não pode mudar, aí começa, poxa vida, né? Eu era feliz e não sabia. Eu era feliz, eu estava feliz, tinha tudo e não sabia. Porque não consegue se adaptar àquilo. Quantos que está lá? Quantos que está lá? Quantos que pensam e não querem mais voltar para lá? Porque as pessoas pensam que o evangelho, a salvação, a pessoa está na igreja, ele acha que não tem problema. Mas a igreja, você está no paraíso hoje, mas se você não tiver cuidado, não entra no inferno. É um passo fora que dá, acaba com tudo. Às vezes nós ficamos olhando a situação, gasta 5, 6, 7 anos para chegar no patamar, pode perder da noite para o dia, perde tudo. Tem quantas pessoas que entram no emprego bolso, ganha bem, outros entram no emprego que tem uma fase que não está bem, aí enfia os pés pelas mãos. Eu não quero mais isso daqui, porque, somente se foi Deus que colocou, irmão. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, esse que diante de ti eu pus uma porta aberta, guardasse a palavra da minha paciência, eu provarei para a sinagoga de Satanás que eu te amo. Aí Deus coloca, e a pessoa acha que não é, eu tenho capacidade, eu fui, depois quando a porta fecha para abrir, meu irmão, olha, sofre, tem pessoas que perdem coisas, às vezes nós já foi ministrado sobre isso, às vezes ele encontrou pessoas que teve oportunidade,
pessoas que gostou dele, pessoas que, sabe, deu até um jeitinho para ele se arrumar. Depois você não sabe quem vai encontrar mais. Não sabe. Talvez o emprego que você ganhava, ou eu ganhava, o emprego que era o salário mínimo que ganhava, Deus estava ali abençoado. Acha um emprego que ganha 3, mas Deus não faz parte. É um buraco negro. Tudo que ganha, tudo isso tem que ser ministrado na igreja, porque as pessoas acham que a salvação, a pessoa acha que é só entrar na igreja e eu estou no céu, mas fora de chegar no céu tem vida, tem problemas, tem dificuldade, tem emprego, tem família, tem filhos, tem estudo, tem formação, tem um monte de coisa, tem uma vida. E essa vida, se Deus não fazer parte como prioridade, não chega a lugar algum. Não chega a lugar algum. Quantas pessoas que a gente vê que tem perdido tudo? Tem perdido. Quantas pessoas? Essa semana mesmo, né? A gente estava conversando a respeito de um jovem. Perdeu um ano de estudo. E para recuperar esse ano de estudo? Você fica um ano parado, sem estudar. A cabeça da pessoa, quando a gente está fora de alguma coisa, irmão, quando a gente está fora da sintonia, a gente esquece depois para voltar na sintonia de novo, irmão. Aí talvez não volta com o mesmo ânimo, não volta com a mesma coisa. Talvez volta, já não é mais aquele mesmo pique. Tudo saiu fora da sintonia. Fazer um rádio, você... legal. Você viu quando tá fora? Você fica, né? Você não viu a televisão? Quando você põe, tem 2 pessoas conversando, mas tem 4 ao mesmo tempo. Você endoida com aquela imagem, anda aquele monte de imagem pra lá. Não é? Você não fica. E aí você vira a antena. Põe. Endoida. Tá fora de sintonia. Então, tudo fora de sintonia, irmão, você perturba. E aí precisa do quê? E outra. E mente perturbada. Mente perturbada. A oração só faz efeito depois de 15 minutos. É impressionante. É só depois de 15 minutos. Se todo mundo, irmão, tivesse a mente perturbada, na hora que está com aquela perturbação na mente, fosse orar, nós ia ter menos problemas e ia ter mais alegria. Eu posso estar pintando um carro. O quê? Sentir aquele peso, aquele vapor. Vou orar porque eu sei, porque, irmão, o inimigo da nossa alma, ele não está de brincadeira. Ele não está de brincadeira. O inimigo da nossa alma, tem pessoas que já perdeu casa em jogos. Tem pessoas que já trocou carro com mente perturbada. Pessoas, olha, a gente tem esse senhor aqui que tem esse caminhão aqui, que mexe com o caminhão. Ele tem um Chevette que eu pintei para ele. E o Chevette dele estava dando problema. Esse homem chegou na oficina desesperado. Olha, quanto é que você me dá essa porcaria desse carro? Irmão, sabe quando a pessoa pega e joga tudo para cima? E a mulher ficou sem força, coitada. Aquela coisa joga para lá. Não, o homem, sabe, ele ficou desesperado. Sabe quando a pessoa fala, olha, vê como é que você me paga. Falei, bom. Porque até então a gente sabia que tinha problemas de carburação. Falei para ele, olha, vou fazer o seguinte, deixe o seu carro comigo na semana, que a gente vamos ver o que pode ser feito. Aí ele deixou, aí eu tirei o carburador, levei para uma pessoa, amigo meu, trabalhar, e ficou R$140 o carburador. Aí ele me deixou metade do dinheiro, aí comprou as peças, foi lá, fez o carburador. Vai lá perguntar para ele se ele quer trocar o carro. Vai lá perguntar. Às vezes, irmão, você tem problemas, mas você precisa de pessoas boas do lado. Porque eu poderia ter comprado o carro dele no desespero e pagar desespero. Vai lá hoje, vai para o mercado com a mulher, encontra lá com a mulher, vai, sabe? Acabou a tristeza do mundo. O cara de R$140 quase que perdeu um carro de R$6.000. Então, às vezes, tem pessoas que. Aí,
Eu poderia ser igualzinho Jacó, porque Jacó era oportunista. O irmão estava com fome, ele já comprou a primogenitura do irmão por causa de um prato de lentilha. Porque na igreja tem irmão oportunista. Ele vê que você está, em vez de ele colocar uma perna, ele tira um pedaço. Oportunista. Tem pessoas que é oportunista. Ele vê que você está no fundo do poço. Quando ele vê que você, não, eu já vou dar logo no meio que já quebra. Jacó é tão oportunista que quando ele viu Raquel no poço, ele já nem orou, é essa mesmo. Já quis enganar o próprio tio, mas foi enganado pelo tio, por causa de uma mulher. Jacó ficou 15 anos orando por causa de uma mulher, por causa do engano, que ele é enganador, 15 anos. Trabalhou 7 anos de graça, o próprio tio deu uma mulher para ele, deu a irmã, deu Leia para ele enganada, deu aquela que ele estava orando, deu outra, pegou outra. Aí teve que ficar mais 7, 15 anos por causa de uma mulher. Sabe? Soberbo, pessoas com coração duro, não sabem pedir, não sabe. Irmão, graças a Deus me deu a oportunidade de saber um monte de coisa, mas eu pergunto. Pergunto para criança, pergunto para adulto, se eu não sei, eu pergunto. Tem muita coisa que eu não sei, eu pergunto, eu corro atrás, eu me informo. Porque quando a gente pergunta, a gente vai até errar, mas a gente não vai errar sozinho, não vai. A gente tem que aprender a ser humilde, aprender a esperar. Tem coisas que Deus não vai dar da noite para o dia, conversa fiada, não vai dar. Tem coisas que levam meses, é quase uma dor. Você toma um remédio, acabei de tomar um remédio, mentira, vai passar, mas é daqui 40 minutos, o remédio vai ter que trabalhar no corpo, vai ter que trabalhar no organismo, não passa, é igualzinho Deus ele faz alguma coisa, vai ter um tempo determinado. E quando a gente atalha, nunca procura atalhos, irmão, por favor. Tudo aquilo que você colocou Deus como prioridade, não procura atalhos. Nós encontramos Sara e Abraão. Sara quis fazer um atalho com Agar. Esse mata-mata de pessoas que matam, que lutam, está aí até hoje, o filho chamado Ismael. Encontramos o atalho, o dinheiro, a prostituição do dinheiro, porque tem pessoas que já nasceu vidrada em dinheiro. Ele faz qualquer coisa por dinheiro. E isto já vem. O próprio Judas tinha a mesma unção dos 12, em Mateus capítulo 10. Judas tinha a mesma unção, mas o bendito do dinheiro fez ele entrar em contradição e trair a aliança que tinha feito com Deus. Recebeu a mesma unção dos 12, de curar, de tudo. Está vendo, irmão? Para ver como é que é as coisas. Andou com Jesus, viu o sinal de Jesus e perdeu o ministério por causa de dinheiro. Como as pessoas perdem as coisas? Por causa de dinheiro. Nós vimos o caso de Ló. Ló estava junto com Abraão, seu tio, era abençoado. Achou que na visão dele sozinho era melhor. Vou separar do tio. Separou, perdeu fazenda, perdeu os funcionários, perdeu a esposa que virou estátua de sal. Depois no fim sobrou Ló, essas 2 filhas, quando Sodoma e Gomorra foi destruído. As filhas encheram a cara do Ló de vinho e tiveram relação. E de lá para cá vem esse projeto desses dois filhos. Um que chama Amon e a outra Amonita, que é os Moabitas e os Amonitas, que foi aonde Salomão se contaminou com as mulheres, e foi aonde Deus trabalhou com uma Moabita, que era Ruth. Vem tudo da descendência de Ló. Às vezes a gente tem que ter algumas visões de Deus espirituais. Às vezes Deus te tira você de um buraco, e Deus coloca você para viver em outro buraco. Só que o buraco que Deus te coloca tem luz. Deus te coloca você num projeto aonde tem luz, aonde você pode enxergar, aonde você pode ter uma vida melhor. Mas em vez de você ficar focado na luz, você vai para um lugar sem luz.
A Bíblia nos relata que Ló estava tão próspero, tão próspero, tão próspero. A Bíblia diz que os pastores tinham muita coisa, começou a entrar em contenda. O que a gente, na visão, Ló achou melhor separar do que deixar na mão do tio. Sabe, tem pessoas, ele é individualista, ele não quer comunhão, ele quer divisão. E a Bíblia diz que a casa dividida não subsiste. Toda pessoa que se divide acaba sem nada. Toda pessoa que se divide acaba sem nada. É impressionante, acaba sem nada. Porque nós encontramos na Bíblia homens de Deus. Josafá, um homem que ganhava guerra no louvor, pôs todo mundo para orar, jejuar, ganhou no louvor. Fez uma aliança com Acabe. Irmão, em nome de Jesus, aqueles que já conhecem a palavra de Deus, aqueles que sabem que Deus, irmão, Deus, ele é ciumento. Deus, ele ama tanto um filho, que se o filho for passar por um lado, que ele vê que vai se machucar, ele põe uma parede. Ele não permite que você passe. Ele arruma uma situação, você fica preso e não passa. Não faça aliança com quem não tem compromisso com as coisas de Deus. Isso é muito importante, irmão. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Do mesmo jeito que Jesus ensinou a crer, aprenda a padecer. Não faça aliança, ainda que seja a melhor proposta. Não faça aliança com pessoas que não têm comprometimento com Deus. Ora primeiro. Não faça aliança. Josafá fez uma aliança com Acabe. Porque o que nós temos sobre Paulo, porque Deus chamou Paulo para deixar as coisas para trás. E quando nós viemos para o Evangelho, tudo aquilo que era bom lá atrás, nós não podemos trazer mais, que aquilo é peso na nossa vida, aquilo pesa. Porque o Espírito Santo é vento, é leve. O Espírito Santo você não vê, então é leve. Você não vê, você não sente. Mas você sabe que está trabalhando. E Josafá me faz uma aliança com Acabe. E se você for ver a história de Acabe, e só porque Acabe era marido de Jezabel. Aí todo mundo pensa que Jezabel é maquiagem, é cabelo, não é. É que Jezabel matava os profetas de Deus. E o religioso ficou, não, crente de Jezabel, não tem nada a ver crente de Jezabel. Crente de Jezabel é que Jezabel matava os profetas de Deus. Então ela arrumou inimizade com Deus. E ela, como era mulher de Acabe, e Josafá fez uma aliança com Acabe. Você precisa de ver como é que terminou a vida de Josafá, por causa de uma aliança que fez. E aí a gente tem que ter visão de Deus. Às vezes Deus coloca você num patamar para você ser próspero, para você ter uma vida boa. Você sai debaixo daquela cobertura, a vida começa a ir de mal a pior, vai tudo, vai indo, aquela escada vai descendo, vai indo embora. Porque a Bíblia ensina muita coisa. Quando saímos da aliança, porque quebrou uma aliança, acabou. Quebrou a aliança, acabou. E a gente temos que aprender nunca sair debaixo daquilo que Deus está nos abençoando. Porque Paulo entendeu, olha, eu tinha justiça com a minha própria mão, podia matar, podia fazer tudo, eu era perseguidor, não. Agora, não vou me cansar de escrever a mesma coisa. Vou zelar das coisas do Senhor, cuidar das coisas do Senhor. Eu quero deixar todo meu passado, tudo aquilo que para mim era bom, era ótimo, mas eu quero avançar para o alvo. Este é o projeto de Deus. É o caso de Abraão. Tinha uma família, gastou mais de 10 anos para Abraão sair de dentro da família. Porque todo mundo pensa que ele da noite podia. Não é assim não. Deus falou com Abraão: sai pela tua parentela. Imagina a cabeça de Abraão. Que voz será que é essa? Meu Deus do céu, estou ficando louco. Sai do meio da tua parentela, aquela voz para sair. E para sair? Tio, tia, irmãos, irmã, pai, parente, todo mundo aquela comunhão, todo mundo naquele ninho. E para sair daquele ninho? Porque você vai dar um passo, você pensa, eu gosto desse.
Você vai,